Então, essa aula de hoje, a gente vai só relembrar, né, um pouquinho essa questão dos diferentes tipos de gradeamento, só lembrar que eu posso classificar um gradeamento em função do tipo de barra, em barra reta, barra curva, em função do tipo de sólido que eu vou remover, né, do tipo gradeamento grosseiro, médio, fino, ultra fino, e também em relação à forma de limpeza, se vai ser uma limpeza manual ou se vai ser uma limpeza mecanizada. Da mesma forma, eu posso classificar os desarenadores em função do tipo de limpeza, se vai ser manual ou mecanizada, em função da forma como eu vou remover mecanicamente, por exemplo, essa areia, né? Se eu vou remover, por exemplo, a partir de um parafuso transportador, se eu vou remover pelo uso de uma clamshell, se eu vou remover por meio de um parafuso sem fim, né? Então, todas essas variantes interferem no tipo, na classificação do meu sistema de desarenação. Se existe aeração ou não no desarenador, né? Eu tenho alguns desarenadores aerados. Então, todos esses aspectos me permitem ter diferentes classificações em relação à forma, por exemplo, se ele é do tipo retangular prismático, né, na forma de canal, se ele é quadrado, certo? Se ele é um lavador de areia, enfim, né? E essa retirada é a partir de um ciclone. Aí no mercado tem várias possibilidades. E também a gente vê que ao final desse desarenador existe normalmente uma unidade de medição de vazão, que a calha partial é a unidade mais utilizada, que ela ajuda não só na medição de vazão, como também a controlar a velocidade nesse canal de montante ali do desarenador, por exemplo, quando ele é do tipo prismático retangular. A calha partial, algumas vezes ela pode vir a ser substituída por outra unidade de medição de vazão, como um vertedor, mas ele é menos utilizado em estações de tratamento de esgotos do que calha-partial, tá bom? Beleza. Então, isso aí é apenas para mostrar para vocês como é que é um fluxograma. Normalmente, nós temos uma grade. Esse ângulo aqui da grade vai depender se a limpeza é manual ou mecanizada. Normalmente, limpezas manuais, esse ângulo é da ordem de 45 a 60 graus. Limpeza manual, isso, e limpeza mecanizada, esse ângulo, ele normalmente é acima de 75 graus, podendo chegar próximo de 90. Depois desse sistema de gradeamento, que o objetivo principal é remover sólidos grosseiros, e aí algumas vezes eu tenho um gradeamento grosseiro seguido de um gradeamento médio, ou um médio seguido de um fino, e assim sucessivamente. Depois do gradeamento, existe essa desarenação, cujo objetivo principal é a remoção, obviamente, de areia, e depois eu tenho uma unidade de medição de vazão. Algumas vezes, anteriormente, ou complementando esse tratamento preliminar, algumas vezes antes da entrada no tanque de equalização, ou algumas vezes após o tanque de equalização, e anteriormente a um processo físico-químico, por exemplo, existe uma etapa de peneiramento. É uma etapa que o tipo de sólido grosseiro que vai ser removido vai ser, obviamente, um sólido menor do que aquele tradicionalmente removido nos sistemas de gradeamento. Então, aí, por exemplo, tudo vai depender do tipo de composição da água residuária. Se existe uma água residuária muito solúvel, com poucos sólidos ali, quer em dimensões maiores ou menores, não faz sentido a gente ter uma etapa de peneiramento. Mas, por exemplo, se a gente tem uma indústria têxtil,
que tem ali fiapos, tem tecidos ali pequenos, enfim. Se tem esses sólidos menores, é muito comum a utilização dessa etapa de peneiramento. Em algumas estações de pré-condicionamento, por exemplo, aqui na estação da EPC, em Fortaleza, que fica ali em frente ao IML, a gente tem a colocação também de uma etapa de peneiramento. Né? A nossa EPC ela é um gradeamento grosseiro, seguido de um gradeamento médio, depois há uma etapa de peneiramento, depois disso tudo, depois há uma etapa de desarenação, é uma caixa de areia aerada, com retirada a partir de clamshell, e aí, obviamente, ligando essas unidades, existem estações elevatórias, encaminhando para as unidades e depois, no final, para uma chaminé de equilíbrio, a partir da qual o esgoto é lançado no mar pelo sistema de disposição oceânica. Então, essa etapa de peneiramento, ela tem por objetivo o quê? Diminuir cada vez mais a quantidade de sólidos que chega na etapa principal de tratamento. Se é, por exemplo, um processo físico-químico, diminuir a quantidade de coagulante que é lançada ali na estação físico-química. Essa etapa de peneiramento, ela pode, normalmente é uma malha metálica, vamos pensar assim, e essa malha metálica tem um poro, tem um diâmetro reduzido. E aí, obviamente, que aquele sólido que tiver o diâmetro ou o tamanho de poro maior do que a passagem vai ficar retido. E aí, esse meu peneiramento, existem dois tipos de peneiras, que nós chamamos de peneiras estáticas e as que nós chamamos de peneiras rotativas. E aí eu vou apresentar as principais características de cada uma dessas unidades, tá bom? Aonde a gente utiliza etapa de peneiramento, além do esgoto têxtil, a gente pode ter certamente para esgotos aí da indústria de pescado, de abatedouro, algumas cervejarias eventualmente pode ter uma etapa de peneiramento, mas uma vez mais, tem que dar-se uma olhada se faz-se necessário essa colocação e, muitas vezes, de se projetar dispositivos de remoção mais adequados ao tipo de água residuária. Por exemplo, normalmente, quando a gente trabalha com um esgoto têxtil, que não tem muita gordura, muito óleo, mas tem certamente fios, fiapos, etc., etc., a gente tem normalmente a colocação de uma peneira estática. Por outro lado, quando a gente trabalha com esgotos que têm um pouco mais de gordura, de óleo, que dificultaria muito essa remoção ali da peneira, a gente utiliza uma peneira, mas tem um sistema de escovamento ali mais adaptado a remover eventuais gorduras, óleos, enfim, esse material que vem junto com esses resíduos que pode ficar retido ali na peneira. E as peneiras, como eu vou mostrar, as peneiras rotativas, elas são mais utilizadas, por exemplo, nas etapas de peneiramento de esgotos sanitários. Por exemplo, lá na estação de pré-condicionamento que eu falei, é uma peneira rotativa. Tá? Por quê? Porque na peneira rotativa se controla mais a questão dos gases odorantes, coisa que numa peneira estática normalmente não há o controle, e isso pode, de uma certa forma, prejudicar grandemente ali a operação da estação de tratamento. Exemplos de peneiramento, esse aqui que vocês estão vendo é uma peneira muito utilizada ou adaptada
para águas residuárias industriais que contêm ali já materiais gordurosos ou, né, assim, fiapos, etc., que facilite essa remoção, tá? Uma vista aqui, olha, uma peneira, né, com o sistema, né, com uma escova, para facilitar essa remoção ali das coisas. Vamos agora aprender as principais diferenças entre essas peneiras que eu falei, né, as peneiras estáticas e as peneiras rotativas, ou também chamadas de peneiras móveis. Essa primeira que eu estou mostrando é o que a gente chama de peneira estática. O que é uma peneira estática? É o seguinte, ó, como o próprio nome está dizendo, nenhuma unidade aqui é móvel. Ou seja, o esgoto ele vai entrar por aqui, ó, onde eu estou apontando com o mouse, ele vai verter aqui, ó. Aqui está a malha da peneira estática, também chamada de peneira autolimpante, e na medida em que vai se acumulando, com o tempo, isso vai caindo e é armazenado em espécie de container, e o esgoto que vai verter, né, o esgoto vai passar pela malha e vai cair aqui embaixo. Se tiver o tamanho maior do que a abertura da malha, fica. O que tiver o tamanho menor, passa. E daqui vai-se para alguma unidade ajusante desse sistema de peneiramento. Pode ser, por exemplo, uma estação físico-química. Vai-se para uma unidade, vamos supor, de uma câmara de mistura rápida, de mistura lenta, enfim, a gente vai ter tempo, né, hábil para aprender um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Talvez eu inicie alguma coisa aqui nessa aula de hoje, em termos de fluxograma, etc., mas os fundamentos e tal das etapas de coagulação, floculação, decantação, enfim, essa parte toda, eu vou iniciar na próxima aula. E aí, a peneira móvel ou rotativa, tá aqui ela, uma espécie de tambor, que vocês estão vendo, e aí eu posso ter a retirada dos sólidos aqui, né? Tanto se eu projeto essa peneira rotativa para um fluxo tangencial ou um fluxo axial, como eu vou mostrar já já essas principais diferenças. Então, as peneiras estáticas, elas são projetadas para promover a autolimpeza, a partir, né, de um elevado ângulo que a gente coloca nessa malha. Ela, normalmente, o material, como eu falei, é um aço inoxidável, um material resistente, né? O tipo de poro ou de passagem é dessa ordem aí, da ordem de 0,25 a 2,5 milímetros. Portanto, vocês percebam que, às vezes, o tamanho do poro é bem reduzido. E a principal vantagem é que não tem ali nenhum tipo de peça, de polia, de motor, que obviamente que isso não vai danificar, não vai requerer nenhum tipo de manutenção. E como principais desvantagens, além dessa questão, às vezes, da dificuldade de contenção de gases odorantes, é exatamente que normalmente elas ocupam uma área ali maior do que a utilizada com as peneiras ou a requerida com as peneiras rotativas. Então, está aqui uma vista, olha, da peneira estática. Como eu falei, o esgoto entra por aqui, ó. Aí ele vai verter por aqui. Existe aqui a malha, ó. Ele vai cair, vai passar por essa malha, vai sair aqui embaixo, ó, e o que ficar retido vai haver, digamos assim, a autolimpeza. Outra vista aqui, que eu deixo para vocês, de como é o processo, mas eu já mostrei aqui, da entrada pela parte superior, verte aqui em cima, cai aqui, vai para outra parte do tratamento, e o que é retido aqui na peneira é autolimpante, né? A peneira, exatamente
por esse elevado ângulo aqui com a vertical, que isso facilita a saída dos detritos ou dos sólidos ali retidos para esse container, para esse local de acúmulo desse material. Outra vista de uma peneira estática, aqui ela. Uma vista aqui em uma operação industrial, olha, numa indústria têxtil, lá na Vicunha. Isso aqui, o esgoto têxtil chegando, vertendo, ó, caindo aqui na malha, passando, daqui vai para o processo biológico. Portanto, vocês estão vendo que em muitas situações eu posso ter o encaminhamento para uma unidade físico-química, mas a depender do processo, posso encaminhar também para a unidade biológica. Outra vista aqui do material, olha. Então, vocês estão vendo que vem de fábrica assim, ó. Chega, só faz o chumbamento aqui, ó. Os parafusos que a gente deixa no concreto, lá na laje. Chumba aqui com os parafusos e pronto, tá? E faz a ligação lá do esgoto, normalmente a partir de um tanque de equalização, por exemplo. Uma vista aqui, olha, essa foto eu tirei quando eu fiz o meu mestrado em 1999, portanto, há mais de 20 anos, aí vocês estão vendo essa fotinha. Lá na Santana Têxtil, o esgoto do tanque de equalização vem para cá, cai aqui na peneira estática, e daqui, ó, esse canozinho que vocês estão vendo é o que vai alimentar a câmara de mistura rápida, seguida da câmara de mistura lenta, do decantador, da filtração e lançamento desse esgoto. E aí a gente vai discutir aqui nessa nossa disciplina sobre todas essas ligações, sobre todas essas unidades de alguns processos biológicos e estações físico-químicas. Bom, e aí a peneira móvel ou peneira rotativa, como eu falei, a gente tem esses dois tipos que eu falei anteriormente, de fluxo tangencial, de fluxo axial, e temos também a de fluxo frontal, né? Aqui, que são as chamadas peneiras escalares. Vamos agora perceber as principais diferenças entre essas peneiras rotativas. A primeira delas, né, é o que a gente chama peneira rotativa de fluxo tangencial. Portanto, o esgoto ele vai entrar de maneira perpendicular aqui, né, a essa parte de aço aqui do tambor, que vai estar se movimentando. Os sólidos que vão ter o tamanho maior do que a abertura de passagem vão ficar aqui e vão se locomover junto com o tambor, que nesse deslocamento até o outro lado, quando eles retornam para pegar mais, digamos assim, há um dispositivo de retirada desse material. E o que passa, obviamente, no tambor é retirado aqui embaixo e vai para outra parte ali da unidade principal de tratamento. Então, uma vez mais, o esgoto ele entra de maneira perpendicular, vamos chamar assim, ao tambor. Por isso é que ele é de fluxo tangencial, porque esses sólidos ali que vão ficar retidos vão ali se deslocar, digamos assim, na parte externa do tambor. Aqui uma vista, olha, do fluxo, ó. Os detritos estão vindo aqui, ó. E aí eles são lançados aqui, o líquido passa, né? E os sólidos, eles vão aqui, ó. E na volta do tambor, há um dispositivo de retirada desse material aqui do outro lado do tambor. E percebam que muitas vezes essas peneiras elas são usadas de maneira paralela. Ou seja, se eu tiver uma vazão de esgoto muito grande, muitas vezes eu coloco várias peneiras rotativas ou peneiras estáticas ali em paralelo, trabalhando exatamente na clarificação, na remoção desse material. A peneira do tipo, né,
rotativa com fluxo axial, é diferente. Olha só, o esgoto ele vem aqui por dentro, internamente à peneira, ele verte internamente, ele vai passar e o que vai ficar retido é na parte interior da peneira rotativa, e aí um mecanismo de giro dessa peneira vai fazer com que os sólidos acumulados aqui no interior saiam ali para um local, por exemplo, para uma esteira transportadora, ou às vezes diretamente para um container. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês também como é que isso funciona. Isso aqui é uma vista, olha, de uma peneira aqui de fluxo tangencial, tá vendo? Ó? Então, os sólidos, eles estão na parte externa, e quando o tambor gira, tem um sistema de rastelamento, de limpeza, que faz com que esse material seja encaminhado para cá, para o container, que fica na parte inferior dessa foto que vocês estão vendo. Uma outra vista aqui, ó, também de fluxo tangencial. E aí, vocês estão vendo que esse rastelo, ó, existe um basculante, um sistema de movimentação manual, para exatamente ele se aproximar mais ou menos do tambor, removendo mais ou menos, né? Mais eficiente ou menos eficientemente, muitas vezes, esse material, tá? Então, permite a o operador ajustar ou mover ali manualmente para a retirada dos sólidos gradeados, né? Retidos aí no sistema de peneiramento. Uma vista aqui, olha, da peneira móvel, né? Rotativa de fluxo axial, olha lá. Então, a chegada do esgoto, ele verte internamente ao tambor, cai aqui embaixo, vai para outra parte, né? Isso aqui é o sistema o motor, o motorredutor, a polia aqui, o eixo que faz esse tambor ficar se movimentando, né? E aí, o material, a partir desse movimento, existe um sistema de retirada desse material, como eu falei, ou para um container ou para uma esteira transportadora. Outra vista aqui, ó, dessas unidades, vocês estão observando que a contenção dos gases odorantes é muito melhor do que com a peneira estática, que não tem nada em cima, né? Que eu posso, muitas vezes, e é o caso, né? Muitas vezes eu promover um sistema de exaustão de todos os gases aqui das peneiras rotativas, de maneira a diminuir, a atenuar os problemas de odor, de emissões odorantes ali na estação de tratamento. Uma vista aqui, olha, de uma peneira de fluxo axial, ó, a entrada aqui interna, né? E aqui é lá na estação de pré-condicionamento. Então, vocês percebam que é uma peneira de fluxo axial, né, interno. Ó. Então, esse tambor girando, acredita em mim, né, que esse dispositivo aqui, olha, que fica na peneira, faz com que os sólidos sejam encaminhados para cá e caem nessa esteira transportadora. E percebam que existem várias peneiras rotativas em paralelo. E aí, essa peneira transportadora, quando ela, lá na cabeça dela, quando ela vai retornar, todos os sólidos peneirados aqui caem num container que fica ali embaixo, e aí a esteira retorna para pegar mais sólidos que são provenientes aqui do sistema de peneiramento. E aí, as peneiras de fluxo frontal, também chamadas de escalares. Está aqui uma vista, né? Elas são escalares porque o movimento, a movimentação dela se aproxima muito a uma escada rolante. Então, é como se isso aqui ficasse constantemente sendo, essa malha, né? Ela é acendida, né, digamos assim, como numa escada rolante, né?
E aí, quando ela retorna, existe um sistema de rastelamento aqui na parte superior, que faz com que esses sólidos sejam retirados ali da peneira e ela consiga, né, pegar mais sólidos grosseiros, ou dependendo como ela tem a finalidade aqui de peneiramento, né, pegar sólidos menores aqui que estão no canal do esgoto afluente ali à estação de tratamento. Certo? Então, essa uma peneira rotativa, né, uma grade do tipo escalar, tá? De fluxo frontal. Dando prosseguimento aqui, também anterior a esse tanque de equalização, a gente tem, muitas vezes, o processo de separação de óleos e gorduras. Imagina que a gente está fazendo um projeto de uma indústria petroquímica, tem muito óleo, né? De um lava-jato, ou está fazendo o projeto, por exemplo, de um abatedouro, que tem muita gordura, muito óleo, um frigorífico e tal. Então, tudo isso acaba, o óleo e a gordura acabam interferindo muito no processo principal de tratamento. Primeiro que fica logo na superfície, né, como tem a densidade menor do que a da água, do líquido, fica logo na superfície, podem causar entupimento, podem causar aumento de consumo de produto químico, aumento dos níveis de aeração nos processos biológicos, por exemplo. Então, é um conjunto de fatores que essas gorduras, esses óleos, muitas vezes podem trazer de desvantagens para o processo de tratamento. E, hoje em dia, se pensa muito, inclusive, na recuperação desses óleos e dessas gorduras. Por exemplo, na GME, que é a indústria ali do grupo M. Dias Branco, que fica ali na beira-mar, né, ali no Morro de Santa Teresa, Santa Terezinha, eu acho, tem ali na estação a recuperação dessa gordura a partir do esgoto. E essa gordura, inclusive, é reaproveitada para fabricação de sabão. Existem algumas iniciativas para o reaproveitamento dessa gordura, desses óleos, para a produção de biodiesel. Portanto, sempre que possível, no âmbito de tratamento de esgoto, a gente sempre está focando que uma estação de tratamento é a unidade de recuperação de recursos. A água, na parte de reuso, esse exemplo que eu estou dando dos óleos e da gordura, biogás, né, recuperação dessa energia química do esgoto na forma de biogás, ácido carboxílico de elevado valor agregado, os nutrientes, muitas vezes, que é o foco. Então, cada vez mais a gente vem tratando essas unidades de tratamento não como unidades de tratamento de esgotos, mas unidades de produção de recursos, que entra no âmbito, no conceito aí da biorefinaria. Bom, então já falei em relação aos principais problemas aqui das gorduras, onde a gente tem isso presente, além desses esgotos que eu falei, é muito frequente em curtume, em indústrias de laticínio, matadouros, né? Então, tudo isso, todos essas unidades, é interessante a gente fazer a remoção dessa gordura anterior ao principal processo de tratamento. E essa remoção, ela pode ser obtida tanto a partir de processos mais simples, dependendo do tipo de óleo de gordura que se tenha, de como eles estão ligados ou não à questão ali da água, né, se essa gordura, se esse óleo está mais na forma livre ou na forma de emulsão, porque tudo isso interfere sobre o tipo de processo e a facilidade que vai resultar na retirada desses compostos do esgoto. Então, normalmente, para esgotos sanitários, eles estão presentes em baixas concentrações. Isso se dá pela própria constituição do esgoto, pela diluição ali durante o transporte, e também pelo fato de, em teoria, nas edificações, se tem as caixas de gordura,
que retém uma parte desse material anteriormente à rede coletora de esgoto. Portanto, a gente tem, normalmente, baixas concentrações, obviamente, em comparação a essas águas residuárias que eu mencionei anteriormente, mas que, obviamente, também causa um determinado problema nos processos biológicos de tratamento de esgotos, flutuação, por exemplo, se eu estou usando um sistema de lagoa de estabilização, diminuindo, às vezes, a penetração da energia solar, se eu tenho uma lagoa facultativa, isso interfere na fotossíntese, na parte de reatores anaeróbios, eles se acumulam nos separadores trifásicos ali dos sistemas, diminuindo muitas vezes a produção de biogás, né, especialmente a captura desse biogás produzido. A gente sabe que uma parte já vai como efluente, tratada ali no reator UASB, e a parte que se desprende, muitas vezes ainda tem essa dificuldade de chegar no coletor de gás, exatamente porque ali no interior do separador trifásico tem ali uma nata, uma camada de escuma. E esse é o motivo que hoje em dia inclusive a gente vai ver na parte de anaeróbio, se projeta uma unidade específica de retirada, né, de escuma no interior do separador trifásico de reator UASB. Quando elas, muitas vezes, chegam em grandes quantidades, e especialmente quando elas se acumulam nos tubos coletores de esgoto, às vezes por manutenções ali preventivas muito espaçadas, né, não são muito frequentes, se acumulam e muitas vezes há o extravasamento aqui nos postos de visita, como esse que vocês estão vendo aqui na figura. E, obviamente, que isso aí é um grande problema, porque interfere na própria hidráulica dos coletores de esgoto, que a gente sabe que a maior parte dos esgotos é transportado como conduto livre. Só nas estações elevatórias, nos sifões invertidos, é que esse esgoto sanitário ele é transportado como conduto forçado, né? Então, o que acontece para tentar minimizar esse problema, que algumas companhias de saneamento têm programas específicos de buscar esse material nas residências, ou de colocar pontos, da mesma forma que se tem os ecopoints aí para resíduos, né, e algumas iniciativas das operadoras de energia elétrica para a parte de resíduos sólidos, se tem as companhias de saneamento, levando né, fazendo com que a população leve esse material para essas unidades, que vão, de uma certa forma, ganhar algum abatimento na conta mensal de água e de esgoto, certo? Da mesma forma que se tem o abatimento na conta de energia elétrica a partir desses resíduos sólidos que a gente conhece. E a partir daí, a partir dessa chegada, essas companhias vêm trabalhando no reaproveitamento desse material. Como eu falei, fabricação de sabão e biodiesel são as principais, pelo menos que eu conheço, são as principais rotas de transformação de reaproveitamento desse material. Então, no projeto aqui de caixas separadoras de óleos e gorduras, né, a gente trabalha no princípio de que, como esse material tem a densidade menor do que a do líquido, eles vão ascender, né, num fluxo oposto ao dos sólidos sedimentáveis que vão para a parte inferior do tanque. Esses sólidos, por terem a densidade menor do que a do líquido, vão flutuar, vão para a superfície. E aí, uma condição que a gente utiliza no projeto de caixas separadoras de gordura, né, por exemplo, é exatamente uma baixa turbulência, para exatamente permitir a ascensão desse material para a superfície, e também a gente utiliza um tempo de detenção hidráulica suficiente para essa ascensão. E aí, de tempo em tempo, no caso das caixas separadoras, a coleta desse material acumulado e encaminhamento para um destino final. A depender do porte da estação de tratamento, etc., também existem
dispositivos mais bem projetados, né, assim, para a retirada desse material de uma maneira mais contínua, de uma maneira mais facilitada e mais frequente. Por exemplo, com a utilização de calhas, né, vertedores triangulares, ou às vezes soleiras, posicionadas em nível adequado para exatamente promover a retirada desse material. E, obviamente, que eu também posso ter, como a gente vai ver, para alguns efluentes que têm uma carga de material oleoso, gorduroso muito elevada, a gente projeta unidades, né, como flotadores, especialmente vem se utilizando muito a flotação por ar dissolvido, né, para a retirada desse material. Uma vista, olha, de algumas unidades de remoção de óleos e gorduras, isso aqui é num curtume, e a gente observa que muitas vezes existem várias paredes aqui de contenção, como essa que vocês estão vendo, certo? Para a separação desse pessoal, né, desses compostos, e a colocação, o lançamento em calhas, em unidades específicas, a partir das quais é encaminhado para um tanque que dali vai ser recolhido, certo? E, uma vez mais, isso aqui é de remoção manual. Existem unidades mais eficientes, de menor demanda operacional, como os flotadores, que a gente vai falar mais para frente. O dimensionamento dessas caixas será realizado, né, será visto junto com o dimensionamento físico-químico, como a gente vai ver aqui na nossa disciplina. A separação de óleo também é muito parecida com o que a gente falou para a parte de gordura. É muito utilizado, como eu falei, nessa parte de postos de combustível, lava-jato, oficinas mecânicas, né? Vários lava-jatos, inclusive, já tem um reuso, e desta forma economiza ali na água da concessionária. Muitos lava-jatos, inclusive, utilizam poço para diminuir essa demanda aí das companhias de saneamento, e muitos já vêm fazendo o reuso de maneira a reaproveitar melhor esse recurso. O dimensionamento depende de vários fatores, né? Aí, por exemplo, a temperatura do fluido, né? Por exemplo, haja visto que a temperatura influencia na viscosidade, por exemplo, né? Também aspectos ligados a eventuais outros produtos que estão presentes ali na água residuária, a quantidade de sólidos em suspensão, peso específico, enfim, vários aspectos aí da mecânica dos fluidos que vão, né, que podem ser utilizados aí nesse dimensionamento. E aí, para aqueles efluentes com uma quantidade de óleo muito grande, existem formas de se remover. Uma das formas mais antigas é utilizando separadores do tipo API, que é dessa sigla, né, de American Petroleum Institute, e mais recentemente, cada vez mais, né, eu venho percebendo, para essas aplicações aí antigas dos separadores do tipo API, vem se utilizando bastante a questão dos flotadores. Cada vez mais baratos em relação ao preço que era há 10, 20 anos atrás, cada vez mais com dispositivos diferentes aí em relação à forma de pressurização da mistura de ar líquido, né, e diferentes injetores ali no flotador, diferentes dispositivos de remoção do material flotado, e que isso acaba interferindo, obviamente, na eficiência, na flexibilidade operacional e também no custo. Então, quando a gente fala, né, de um óleo, né, nessa parte de separação de óleo, é muito importante a gente estender um pouquinho o conceito da diferença entre o que a gente chama de dispersão e o que a gente chama de emulsão, tá?
Então, um óleo que a gente chama disperso é também chamado de um óleo livre. Ou seja, é um óleo que ele não está intimamente ligado ali ao fluido que o transporta. No caso de esgoto, né, a água, certo? Então, é um óleo que, muitas vezes, por essa constituição, ele acaba sendo separado de maneira mais fácil. Às vezes, com o uso de uma caixa separadora água-óleo, né, a gente já tem uma boa separação entre esses dois sistemas, né, água-óleo. Contudo, em muitas situações, esse óleo está na forma de emulsão, né, o que a gente chama de óleo emulsionado, ou seja, quando eu tenho um óleo nessa forma de emulsão, são pequenas partículas de óleo que estão ali meio que diluídas, encobertas pelo fluido, pela água. Então, devido a isso, a separação se torna mais dificultosa. Essa emulsão, ela pode ocorrer por uma natureza mecânica, por exemplo, né? Uma mistura que acaba diminuindo o tamanho do óleo nesses tamanhos diminutos, e que esse tamanho acaba interferindo na própria repulsão eletrostática que existe, diminuindo essa repulsão e facilitando essa mistura, né? Dificultando essa separação. Então, e essa emulsão também pode ser formada pela presença do óleo junto com outros agentes, alguns tensoativos, alguns agentes químicos utilizados nas operações de limpeza, de tanques, das unidades industriais. Então, essa emulsão é um óleo, né, que ele é mais difícil de ser separado, que, portanto, para eu retirar, né, fazer essa separação bifásica, eu preciso intervir no processo. E essa intervenção se dá, às vezes, mediante uma modificação do pH da mistura, se dá mediante a inclusão de um produto químico que vai facilitar essa separação das partículas, tá? Portanto, quando eu tenho um óleo emulsionado, eu não posso utilizar, por exemplo, uma caixa separadora tradicional de água a óleo, porque não vai funcionar. Não adianta eu jogar ali numa condição de baixa turbulência, que como o óleo ele está, digamos assim, dissolvido, encoberto por esse fluido, ele não vai se separar, né? Então, vou ter uma baixa eficiência de remoção. Uma mistura do óleo livre, né? Um óleo que tem um tamanho de partícula maior, que é mais facilitado, ele está disperso aqui, né, no líquido, portanto, vai acender, a depender das condições aqui que a gente dê no sistema de tratamento, vai ficar na superfície e depois essa retirada é muito mais facilitada, né? Ela pode ser desta forma, com uma escumadeira, que eu coloco aqui, por exemplo, né? Ou, muitas vezes, num projeto de uma caixa de separação a água-óleo, por exemplo, eu posso utilizar um simples cano posicionado, né? Retirando o líquido ali mais da parte inferior do tanque, já que o óleo vai ficar mais na parte superior. Então, desta forma, eu consigo retirar, né, esse líquido e deixar o óleo ali dentro da caixa, e de tempo em tempo eu promovo a remoção ali da caixa. Então, óleo livre, óleo disperso, óleo emulsionado. Então, tá aqui o óleo puro, ó. Um óleo em um sistema bifásico aqui, ó. Água, óleo, né? O óleo, por ter a densidade menor do que a da água, né? Do fluido. Ele fica na superfície. E o óleo emulsionado é um sistema, né, unifásico, ó, como vocês podem perceber. Portanto, eu tenho que intervir, né? As partículas aqui estão muito pequenas, encobertas com o fluido. E aí eu tenho que intervir, e eu intervenho como? Ou adicionando um produto químico, ou controlando o pH, ou fazendo, né, outro tipo de intervenção. Então, isso tudo que eu falei
tá nessa explicação de partículas dispersas, né? E de emulsão, tá? E a forma que eu vou remover ou muitas vezes formar essa emulsão a partir de um processo mecânico ou a partir de um processo químico, ou muitas vezes a combinação dos dois. Então, veja que eu tanto posso formar a emulsão a partir de um processo mecânico ou a partir de um processo químico, como também eu posso remover essa emulsão, né, normalmente combinando um processo químico com, né, um processo mecânico. Aonde a gente aplica esse conceito, né, aqui em estações de tratamento de lava-jatos, de postos de combustíveis, etc., né, como a gente falou, e vou apresentar mais para frente alguns exemplos desse tipo de sisteminha, tá bom? E aí a separação, olha, como vocês estão vendo, ó, nesse aqui que vocês estão vendo na figurinha, ó, a água bruta é utilizada aqui, ó, cai aqui numa espécie de elevatória, e essa estação elevatória está atrelada a um sisteminha de tratamento. Esse sisteminha de tratamento ele é composto de um tanque de separação água-óleo. O óleo que é separado é armazenado aqui, ó. E depois o esgoto tratado, né, ou mais isento de óleo, é encaminhado para o processo físico-químico e depois se produz uma água de reuso, então, que é utilizada aqui. E aí, uma vez mais, é uma economia dupla, muitas vezes, da água, que deixa de consumir, e do esgoto, que deixa de ser lançado na rede coletora quando existente. Quais são as formas de remoção? Remoção ou utilizando um meio fortemente ácido, ou um meio fortemente básico, que vão exatamente fazer com que haja a diminuição da solubilidade e a ascensão dessas partículas. O uso de coagulantes, que vão exatamente facilitar o processo de aglutinação de partículas ali, ou seja, uma partícula de óleo vai se aglutinar com outra pequenininha, depois com outra, e aí vai ter ali um tamanho, digamos assim, para vencer essa inércia e ascender, né, ali para a superfície. E eu coloco isso aqui, o uso de um dispersante, porque em vários desastres ambientais, essa vem sendo a estratégia de remoção. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, em alguns desastres aí de vazamento de óleo, inclusive lá no Golfo, lá do México, há alguns anos atrás, o que é que se faz num sistema de tratamento de contenção de óleo, quando ele né, ele chega no mar, ou num rio, enfim, num corpo de água superficial. Se colocam espécies de boias contendo ali aquela pluma, né, para evitar que a pluma se disperse, atinja ali digamos assim, vários quilômetros, né, ali de impacto, e muitas vezes ou utiliza-se uma bomba removendo esse material em navios tanques e daí dá um destino final, ou em algumas situações, dependendo aí de como esteja esse óleo, se de repente se está se bombeando só mais água do que propriamente óleo, muitas vezes a estratégia é exatamente o quê? Aplicar um dispersante. Esse dispersante, o que é que vai ajudar? Vai ajudar na biodegradação ali do óleo. Ele vai meio que fazer esse óleo livre ou mais disperso se transformar em uma espécie de emulsão, e essa emulsão, obviamente, que ali vai ser facilitada a questão da biodegradação dessas partículas, tá bom? Então, muitas vezes a gente tem um efeito duplo dessa questão da principal forma de lidar, né, com a problemática dos óleos. Bom, isso aí é num lava-jato, né, espécie de lava-jato, como vocês estão vendo.
que tem uma espécie de sisteminha de reuso. E aí vocês vão ver que muitas vezes é bem simples, né? A questão da estação de tratamento, como essa aí que vocês estão vendo. Tanques, às vezes, de fibra de vidro, polipropileno, junto com tanques em concreto, em tijolo mesmo, tá? E aí fazendo o uso de processos, às vezes, de limpeza, de remoção de óleos e gorduras, e também a parte físico-química, que nesse caso aí é um flotador. Flotação por ar dissolvido, na realidade, ó. Então tá aí, ó, o bruto e aqui o flotado, né? Digamos assim, após o flotador. Isso aí é o efluente final. Bruto, no flotador e o efluente final. Isso é uma unidadezinha que faz a mistura ar líquido. Ela pressuriza essa mistura e joga dentro aqui desse tanque, que é o flotador. Aí, quando essa mistura chega aqui, há uma descompressão e a formação de microbolhas. Essas microbolhas se chocam com a gordura, com o óleo, com as partículas em suspensão e formam essa nata aqui na superfície, como vocês estão vendo. Aí essa nata é removida a partir desse raspador aqui que vocês estão vendo. Esse é o sistema de mistura que a gente vai ver, controle, quadro de comando, de controle. Dá uma aceleradazinha aí, ó, mostrando, né? Vocês percebem a boa capacidade de clarificação, né, do sistema de flotação. E aí, nesse caso, como vocês estão vendo, não vai ter uma caixa específica de óleo e gordura. Por quê? Porque o flotador ele é tão bom para remover isso, quanto também para ser um processo físico-químico. Mas, por exemplo, se fosse uma decantação quimicamente assistida, aí muitas vezes a gente teria a necessidade de remover o óleo e a gordura antes. Tá? Vocês percebam, né, que muitas vezes se utiliza tubulações mesmo, ó, tubulações em PVC, esses registros que a gente compra mesmo em depósito, né, de material de construção. Percebam que muitas vezes são sistemas bastante simples e que, certamente, o que importa no final das contas é que se entenda os fundamentos, né? E aí, muitas empresas são formadas e começam a conceber, a comercializar determinados sisteminhas de tratamento de baixo custo, e aí que pode ter aí ser um nicho de atuação para alguns de vocês, né? Como muitos engenheiros aí civis, ambientais, químicos, etc., vêm trabalhando nessa parte de projeto de estação, de comercialização de algumas estações de tratamento de água, de efluentes, operação de estações de tratamento, parte de reuso, certo? A parte de automação, controle, enfim, tem um nicho aí de mercado para aqueles que queiram atuar para além, obviamente, das companhias de saneamento, tá? E aí as outras coisas, gente, é mais do mesmo, tá? E depois, observem aqui, ó, bomba dosadora, para quê? Para dosar o produto químico, o coagulante, que ele ajuda nesse processo de separação. Isso aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de unidade de pressurização, né?
ou câmara de pressurização. Aí é nessa unidade que vai haver a mistura ar-líquido, tá? Ou seja, tem um compressor de ar, manda para cá, uma parte do líquido tratado é jogado para cá, faz uma mistura, né? Pressuriza esse líquido com ar, aí o ar vai meio que ficar dissolvido, e quando é descomprimido, a gente tem a formação das bolhas de ar, que vão fazer com que os sólidos, a gordura ascenda lá no flotador e desta forma ser removida ali naquele dispositivo de remoção, com aquela escumadeira, tá? Beleza? Ó, isso aqui é a unidadezinha que faz essa mistura do ar líquido.